Meus irmãos, minhas irmãs, todos os que sintonizam conosco este momento bonito, privilegiado, a palavra de Deus chegando até você, até o seu lar, neste tempo de confinamento, mas não de separação, porque a fé nos une a todos. Com a igreja nós estamos no dia 9 de agosto, segundo domingo do mês vocacional. Hoje, mais uma vez, com o evangelista Mateus, no capítulo 14, versículos 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no pós-multiplicação dos pães, com o evangelho deste domingo. Jesus despede o povo e manda os discípulos entrarem na barca e irem para o outro lado do mar. Quanto a ele vai sozinho ao monte para rezar, para estar a sós com o Pai. Rezar é isto, é estar na presença do Pai. Mais do que falar e pedir, é estar na presença, sintonizar com o Pai. Com certeza, na oração, ele avalia a sua missão, firma o seu propósito de continuá-la e pede ao Pai que o assista com o seu Espírito, a ele que está implantando o reino de Deus, o reino que o Pai confiou a ele e que ele aproximou de toda a humanidade, o reino da graça dele, seu amor, sua bondade, sua misericórdia. Pode-se dizer ainda que na oração, com certeza, Jesus pede que os discípulos sejam bem-sucedidos na travessia do mar. O fato de atravessar o mar nos leva a compreender que os discípulos, comunidade formada por Jesus, é uma comunidade em missão e que não pode voltar atrás, não pode renunciar depois que iniciou o caminho, como nós vimos no evangelho de hoje. Precisa tomar coragem e fazer a travessia, fazer o caminho. A outra margem do lago é território pagão. Lá deverão ser lançadas as sementes do reino, as sementes do mundo novo. Afinal, o reino, ou as sementes do reino, não é para um grupo, para uma nação, para um povo. As sementes do reino
é para todos. Todos têm o direito a fazer esta experiência, não é? Das sementes do reino, ou seja, de acolher o reino, viver a dinâmica do reino de Deus. Quais os desafios para a travessia, para fazer o caminho ontem como hoje? São os ventos contrários, que podemos sintetizar nas resistências ao projeto de Deus. E as resistências ao projeto de Deus podem ser resumidas no egoísmo, na não partilha. Jesus, no domingo passado, partilhou os pães. Pois é, a partilha dos pães é um sinal do reino. E nós só podemos viver no reino se quebrarmos as resistências, se formos capazes de amar o próximo, se formos capazes de dar um basta ao egoísmo, à mentira, à corrupção, a tudo aquilo que fere a dignidade humana. O Evangelho diz que depois de orar, depois de estar a sós com o Pai, pela madrugada, andando sobre o mar, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Andar sobre o mar, todos nós sabemos, é algo que só Deus pode realizar. É prerrogativa dele. Ele é que tem poder sobre todas as coisas. Podemos vislumbrar nessa cena de madrugada a ressurreição de Jesus. Ele se faz presente, ele liberta das dificuldades e infunde coragem e esperança aos que estavam na barca, aos que estão fazendo a travessia. Como nós, fazendo a travessia pelas estradas da vida, pelo mar da vida, sustentados pela força do ressuscitado, mas que foi crucificado por nós, que deu a vida por nós. Quanto a Pedro, reconhece que quem vem andando sobre o mar não é um fantasma, mas é quem é o Senhor. E manifesta, olha que bonito, o desejo de ir até ele. E Jesus o chama, venha. Mas a coragem de Pedro, a gente pode dizer, ainda é pequena, como também a sua fé. Ele tenta ir, mas porque ele vacila, porque ele para, em parando começa a afundar, ele sente-se como que paralisado e, na dúvida, ele vai gritar, não é? E o Senhor vai salvá-lo. O Senhor vai estender a mão e vai dizer, coragem, sou eu. É o que ele faz conosco, todos os dias, com certeza. Em nossa caminhada de fé, não podemos temer, meus irmãos e minhas irmãs, os desafios, se cremos de verdade que o Senhor está conosco, que Ele está fazendo esta travessia conosco. Claro, os medos vão chegar, os medos vão se apresentar, mas é preciso coragem. O Senhor está sempre nos guiando pela mão, nos segurando. Qual a atitude das comunidades cristãs diante dos desafios encontrados para evangelizar, para continuar o projeto de Jesus? Se esconder, ficar com medo, voltar atrás, olha aí, ficar alienada, não, é coragem, é caminhar, é saber que o Senhor nos dá a sua força, a força que procede do seu Espírito, para que nós não traiamos a nossa missão, não voltemos atrás no nosso compromisso de testemunharmos Jesus. Na certeza da caminhada com Ele, as comunidades, então, não podem ficar paradas, estagnadas, precisam partir sempre, como os discípulos partiram, partir sempre. A comunidade precisa se dispor sempre à missão. A comunidade cristã nunca pode se dar por satisfeita com aqueles que já estão dentro dela. É preciso ir. Uma igreja em saída, como pede o Papa Francisco, uma igreja missionária. Porque, na verdade, nós somos instrumentos. É o Senhor quem tudo realiza. Neste segundo domingo de agosto, nós lembramos a vocação dos nossos pais. Que maravilha! Como é bom ser pai, como é bom ser mãe, como é bom ter um pai, ter uma mãe. E o que é que nós pedimos hoje aos nossos pais?
para que eles mantenham sempre viva a esperança de manter a fé e ajudar os seus filhos a fazerem este caminho, o caminho da fé, o caminho do amor a Deus, da dignidade, do amor ao próximo, da vida em comunidade, sendo eles mesmos em casa, junto aos filhos e filhas, um sinal da paternidade, da bondade e, por que não, da maternidade de Deus. Deus abençoe grandemente os nossos pais. Sobre eles e sobre nossas comunidades, mais uma vez, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.